Swami, né, da Biozard Dev. E aí galera, beleza? Se apresenta, o pessoal fala aí o que é a Biozard, quem que é o Swami. Beleza. Bom galera, meu nome é Swami, eu sou historiador de formação e analista de sistema também. Já estou na área de game dev profissionalmente tem 5 anos. Profissionalmente 5 anos. Não, menos, desculpa. Profissionalmente mesmo foi em 2017, eu considero minha profissionalização, né? Eu comecei a estudar game dev há 5 anos, né? Realmente, 2014 que eu, cara, queria me ver livre do meu antigo emprego e tal, e realmente comecei a estudar pra mudar de área mesmo, né? Então... E por que jogos, assim? Qual que é esse rolê? Bom, jogos sempre foi uma paixão, né? Eu acho que isso é muito comum, né, na nossa área de desenvolvimento de jogos. E assim, desde muito novo eu tinha, na verdade, eu não vou dizer que era um sonho, porque eu não imaginava que eu iria trabalhar com jogos, porque assim, eu sou um pouco mais velho, né, do que a maioria dessa galera que tá aí, né? Eu tenho 37 anos, então assim, na minha adolescência ali foi na década de 90, né? Então assim, na década de 90 praticamente não existia internet, praticamente não existia ferramentas para você monetizar seus programas, seus jogos, nada disso. E o acesso à informação também era muito restrito, né? Então, eu não tinha esse sonho, porque eu não achava que era possível viver fazendo jogos, né? Entretanto, eu fazia meus jogos assim por brincadeira, né? Eu fazia algumas zoeiras ali e tal. E a Biozard surgiu já nessa época, em 97, né? Não como empresa, mas como um projeto, uma brincadeira minha, né? Por que Biozard? Bios era o meu apelido que meus amigos me deram, que por eu mexer muito com computador, né? Aí Bios é bicho ignorante operando o sistema, né? Então meus amigos me chamavam de Bios. E o Zard era porque eu era muito fã da Blizzard, né? Então assim... Já em 97? Já. Caraca. Então assim, eu jogava Warcraft 2, jogava Diablo 1, assim, era muito viciado em Diablo 1, Warcraft 2, cheguei a jogar o Warcraft 1 também, era muito fã do Rock'n'Roll Racing também, Blackthorn, então era a empresa de jogos assim que eu mais gostava, né? Então, assim, a minha empresa de jogos era como se fosse assim, a minha Blizzard, né? É a Biozard, né? Pô, irado, cara. Eu lembro, tu falou aí de não sabia que era possível viver de jogos e tal. Eu lembro quando eu era criança, cara, eu gostava muito de jogar uns joguinhos de luta feitos no Mugen. E aí um dia eu descobri que eu conseguia abrir o negócio no bloco de notas e escrever umas coisas lá. E eu fiquei, cara, é possível fazer isso, velho. Aí eu fiz um joguinho de luta lá. E foi assim que eu comecei, né? Comecei fazendo Batalha de Honra 1.0, que eu gravei num CD e jogava com os meus primos. Era uma mistura de Naruto com Dragon Ball, com Samurai Showdown e umas loucuras. E foi em 2014, quando a gente participou da primeira Jam, que caiu a revelação assim, tipo... Pera, cara, tem gente que faz jogos pra viver, cara. Essas coisas não nascem sozinhas. Assim. A gente pode produzir isso, né? E é uma coisa muito doida, né? E aí, pô, você de repente em 2014 decidiu que queria mudar de área, decidiu que ia ser jogos porque é uma grande paixão tua. Isso. Foi assim... 2014 foi um ano... Foi uma época assim muito bizarra na minha vida, saca, velho? Tem muita coisa envolvida além da vontade, saca? Tipo, foi em 2014 que eu conheci a Behold, né? Então, através do Ronaldo, né? Que eu acho que na época ele tinha acabado de sair da Behold.
Ronaldo, ele, por acaso, ele era, assim, colega de sala do meu irmão mais novo, né? E aí, eu uma vez encontrei ele, assim, num rolê e tal, e ele falou, ah, não, eu faço jogos e tal, e aí eu fiquei, ah, como assim faz jogos? Tal. E aí eu fiquei vendo, caraca, legal, tipo, bacana isso e tal. Na época eu tinha um emprego relativamente bom até, assim, estável no setor funcionalismo público, né? Tinham me oferecido um cargo comissionado e tudo mais, assim, algo bem interessante, mas assim, eu vou dizer, eu odiava aquele emprego, saca? Eu odiava mesmo. Mas ok, né? A gente precisa sobreviver, eu trabalhava lá e eu vim de uma carreira acadêmica, né? Assim, vindo da carreira acadêmica, eu estava terminando meu segundo mestrado e aconteceu assim eu tive uma desilusão acadêmica muito forte, né? Assim, minha vida era universidade, Academia, né? Era universidade, era aquela coisa. Eu cheguei a estudar assim em muitas universidades, né? Então, entre centros universitários e universidades, eu estudei em várias, eu acho que umas 10 mais ou menos. Estudei em vários lugares, né? Em Salvador, estudei em duas. No Rio de Janeiro, estudei... Em Rio de Janeiro não, em Niterói, ali na Federal Fluminense. Estudei aqui na UNB, aqui no Projeção. Tive uma experiência rápida na Universidade Autônoma do México, na Universidade de Buenos Aires também. Assim. Então, assim, minha vida era academia, saca? Era aquela coisa... E aí eu tive uma desilusão assim muito bizarra aqui na UNB, infelizmente. E eu acho, eu tenho uma impressão de que eu entrei em depressão por alguns meses, saca? Uhum. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou e não sei o quê, porque minha vida era academia, não sei o quê. E aí sei lá, as coisas convergiram, sabe, pra isso. Jogos e Behold, não sei o que e tal, e aí ia ter a Global Game Jam, aí eu, cara, sabe de onde eu vou lá? Eu não sabia programar, não sabia desenhar, não fazia nada. Eu vou lá nessa Global Game Jam e vou ver de qual é. E cheguei lá pra conhecer e saí de lá, assim, encantado, sabe? Tipo, pô, meu irmão, eu tenho que trabalhar com isso. E aí eu juntei uma grana do meu antigo trabalho, falei, velho, eu posso, com essa grana aqui, eu posso passar uns 2 anos investindo aí no meu estúdio, na minha profissionalização e pronto. Aí foi nessa que... Aí quando eu juntei essa grana, falei, velho... Falou. Falei, tinha 32 anos, né? E aí eu falei assim, velho, eu nunca mais na minha vida vou fazer algo que eu não goste, sabe? E foi a partir daí, realmente, eu nunca mais fiz nada que eu não gostasse. Nossa. Considero que eu tô aposentado desde os 32. Cara, e tu tocou num ponto que é muito interessante, assim, que a gente tem falado com todo mundo, né? Que, tipo, a Mad Pixel, a gente é todo mundo rato de jam, assim. Sempre que a gente pode, a gente vai, a gente produz, a gente faz as coisas. A Mad Jam só existe porque a gente nasceu na Game Jam. E, pô, a gente acha do cacete, velho. A gente fica imaginando assim, cara, quantas pessoas mais são apaixonadas por jogos, vão numa dessa de curioso, igual a gente foi, e de repente, pá, cara, de repente eu posso ganhar minha vida com isso aí, né? E tu também, assim, eu te vejo direto em Game Jam, assim. Como é que funciona, cara? Como é que tu acha que isso influencia o seu processo criativo, a tua vida? Como é que isso influencia teu estúdio? Por que isso é importante? Cara, Game Jam pra mim é primordial, sabe? Assim, é um pilar, talvez, eu não sei se o fundamental, mas assim, com certeza é um pilar muito, muito forte, estruturante do game dev, pelo menos pra mim. Porque praticamente todas as minhas ideias de jogos que são publicados, que são comercializados, eles vêm de Game Jam, né? Então, assim, ele é alguma ideia que eu fiz na Game Jam que eu achei legal, que achava que dava para melhorar e vender, ou colocar em um edital para conseguir um dinheiro e tal. Então, assim, Game Jam ele serve ali como um final de semana de diversão, porque eu adoro, mas assim, principalmente de muito trabalho, assim, de você chegar e juntar uma galera e ver o que sai dali, sair uma ideia nova
às vezes um potencial produto mesmo comercial para você ganhar uma grana com isso, né? Uhum. E é algo rápido assim, né, cara? Tipo, São final de 2 semana, dias. né? Então é uma imersão que você faz em um período curto que pode te gerar ali um Projeto de produto, 2 né? anos, 1 ano, que depois tu lança Exato, exatamente. comercialmente. Pô, legal, cara. Tu falou também de questão de edital, né? Uhum. A Mad Jam esse ano ela é apoiada pelo Fundo de Apoio à Cultura, né? Então, tipo, a gente se inscreveu no processo, foi selecionado e o pessoal tem sido parceiríssimo conosco, assim. Tanto eles quanto todos os nossos outros apoiadores, né? Então, o pessoal do Sebrae Lab, né? E é graças a todas essas pessoas que a gente está aqui hoje podendo juntar 50, Muito 60 bom, pessoas para legal. fazer jogos, né? Uhum. Como é que é a relação da tua e da tua empresa com o FAQ, né? Uhum. Que o FAQ ele tem sido, assim, na minha opinião, um grande incentivador da indústria de jogos, né? Uhum. Hoje Brasília tá, acho que no top 3 de polo produtivo de jogos no país, né? Uhum. Definitivamente entre os top 5, e eu acho que o FAQ ele tem cumprido um papel fundamental nisso, né? Se você puder dar uma comentada sobre isso. Eu acho assim fantástico o FAQ, pelo que me parece, foi a primeira edição que foi realmente dedicada mesmo, tinha linha para jogos exclusivamente, né? Sim. E mesmo sendo a primeira, você, cara, assim, a gente que tá no meio aqui, a gente já vê a transformação que foi em um edital Uma edição. com valores até baixos, né? Assim, com um montante total mesmo para todos os projetos era até um valor bem baixo, e mesmo assim você vê como que a nossa comunidade aqui de Brasília, a nossa cena caiu assim, tipo, se engajou nisso e acreditou e tá fazendo, está produzindo. Caraca, velho, você vê tanta coisa legal, a Mad Jam mesmo, e outros projetos. Eu sou muito próximo ali do Felipe da Uruca, e ele me manda ali vários screenshots do que eles estão fazendo, do trabalho lá do Mandinga e tudo mais. Uhum. E, pô, Irado, né? muito legal Tá isso, irado, cara. Mandinga. Tá ficando muito bom, e é muito bom você ver, dar um gás pra galera, dar um ânimo, e a galera realmente pega isso como uma oportunidade, saca? De melhorar, de fazer um produto novo. É muito mais do que simplesmente pegar um dinheiro de edital pra ganhar um dinheiro, saca? É muito, muito, muito além disso, cara. Tipo, o que a gente tem visto, que eu tenho tido mais contato pessoalmente, são alguns estúdios que estavam começando na época, conseguiram ser aprovados no edital, e aí, pô, hoje o cara tem... ele consegue se manter ali, né? Ele consegue, pô... eu tinha esse projeto que eu achava muito massa, que eu não conseguia fazer porque eu não tinha fundo, porque eu não conseguia sair do meu trabalho para me dedicar full time para isso. E aí, pô, o cara conseguiu ser aprovado e agora ele tá full time na empresa dele, tá fazendo projeto cultural para lançar comercialmente, né? Isso, é muito bom, velho. É algo assim fantástico, inspirador. Espero que, assim, eu tenho certeza que os frutos desse primeiro edital, assim, vão impressionar o pessoal do FAQ, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e tal. E vai ser surpreendente para eles, e eu acho que isso vai ser muito legal, assim, vai gerar novos frutos aí, espero que tenha outros editais assim para jogos que vai colocar, capaz até de botar a cena de Brasília assim em patamar assim mais elevados, assim, até quem sabe passar mercados consolidados aí, como o do Rio e tal. Uma pessoa... Pô, tomara. Uma coisa, cara, que eu queria trocar ideia contigo é o seguinte, né? Você tem todo esse background acadêmico, né? De historiador, de professor e tal. E eu acho que isso impacta muito o seu trabalho, né? Eu sempre vi nos jogos da Uruca, assim, um viés histórico muito forte. Eu até comentei com o Felipe, assim, que eu acho muito massa que tem um viés afro-brasileiro, assim, de abordar coisas que não são abordadas geralmente em jogos, né?
você vê isso também, cara? Como é que funciona isso dentro do seu processo criativo? Hoje você estuda também como historiador ou você já estudou outras universidades, fica de boas? A gente continua estudando sempre, até porque eu sou professor do curso de História, né, da Uniplan, né? Uhum. Então, assim, é um processo constante, assim, ininterrupto de formação continuada, né? Mas eu já faço isso num ritmo muito mais saudável do que eu fazia antigamente, né? Então, assim, eu faço num ritmo mais saudável e com temas mais assim, que eu me identifico mais e que eu acho assim que são mais importantes da gente estar trazendo aqui para discussão, né? Eu particularmente me identifico muito ali com questões afro-brasileiras, apesar assim, obviamente assim, sempre tendo a preocupação de me manter assim no meu local de fala e tudo mais, né? Mas assim, eu como historiador, eu acho muito importante isso, né? A gente trazer isso e colocar isso em discussão, né? Ainda mais assim nos tempos que a gente está vivendo, assim, de negacionismo científico, negacionismo ali do racismo, né? O próprio presidente ali da Fundação Palmares, né? Que foi destituído aí, dizia que não existia racismo no Brasil. Então, assim, é algo que é importante a gente colocar isso, né? Então, apesar de tudo, assim, eu sou de Salvador, né? Eu nasci em Salvador e eu convivi, assim, é uma cidade que respira, né, a afro-brasilianidade, né? Uhum. Então, assim, todo dia 2 de fevereiro tem uma festa que é muito grande lá em Salvador, que é a festa de Iemanjá, né? E eu sempre achei muito bonita essa festa, porque assim, tem uma visão muito bonita, assim, na maré vazante, assim, no final da tarde. Os pescadores, eles fazem uns barquinhos de pesca, as miniaturas, assim, de madeira mesmo, eles fazem. Aí botam um monte de oferenda, um monte de coisa. Aí solta, assim, na maré vazante, aí os barquinhos vão indo, assim, sabe? Pro mar e tal, e eu cresci vendo esse tipo de tradição lá, saca? Uhum. E eu assim, sempre achei isso muito bonito, né? E reflete na sua arte, né? Sim, reflete na minha arte, reflete ali na minha inspiração, né? Inclusive o Queen of Seas, ele veio daí, né? E veio de uma Game Jam também, porque foi uma Game Jam que começou exatamente no dia 2 de fevereiro. Quer abrir? Vamos lá. Vamos abrir pra começar a jogar, aqui a gente já fala dele. Queen of Seas, cara. Como é que nasceu isso aí? Esse é o 2. Esse é o 2, Esse é o isso. 2. Ele... Mas pode falar O Queen of também. Seas 2, ele, assim, ele nasceu, ele foi meu último projeto que eu fiz na Uruca, juntamente com o Banzo, o Marks of Slavery, que foi ao mesmo tempo, né? E ele é um jogo sobre uma vila de pescadores, sobre pescadores e Iemanjá, né? Basicamente isso. A inspiração veio do Queen of Seas 1, que ele foi uma Game Jam que começou começou no dia 2 de fevereiro mesmo, né? Então, assim, a Game Jam que começou no dia 2 de fevereiro e, por acaso, ou não, o tema era fishing, né? Era pesca. Aí eu, caraca, 2 de fevereiro, pesca não teve como, saca? Tipo, vou fazer alguma coisa com Iemanjá, né? E veio o primeiro Queen of Seas, que era um joguinho muito básico. O meu conhecimento de Game Dev era muito pouco ainda, né? Tava aprendendo. E fiz um jogo de coletar moedas e melhorar a sua roupa de mergulho e chegar até Iemanjá e entregar pessoalmente uma oferenda para ela, ao invés de fazer os barquinhos, né? Então era como se uma história que a gente inventou ali, foi antes de eu entrar na Uruca. Ah, foi? Eu achava que você já tava na Uruca. Não, o Queen of Seas 1 foi antes de entrar na Uruca. E aí eu trouxe ele pra Uruca como parte do nosso acordo de sociedade. Aí eu trouxe ele, o Felipe trouxe o Bacon Tales, né? Então a gente juntou o que a gente tinha de produção pra deixar a empresa mais forte, né?
Aí foi muito legal. E o Queen of Seas 2, ele veio de um edital, né? O edital de fomento do Ministério da Cultura. E quando saiu o edital lá de aplicativos e jogos, eu achei que seria interessante, assim. Por acaso, o Queen of Seas 1, ele é um jogo, assim, que pra mim, eu acho ele um jogo não muito bom, saca? Ele não é um jogo bom. E apesar de tudo, eu fico surpreso que ele foi o meu jogo que mais vendeu, saca? Assim, tanto em número de cópias quanto de montante de dinheiro, sabe? Uhum. E eu fico assim, tipo, sem entender, sabe, na verdade. E aí ele tem, assim, atualmente, a última vez que eu vi, ele tava com quase 12 mil cópias vendidas, né, no Steam. E justamente é surpreendente, porque é um jogo muito simples, né? E aí veio a ideia de fazer um jogo melhor, saca? Assim, vamos fazer um jogo um pouquinho melhor, agora já tem uma experiência um pouquinho melhor e tal. E vamos utilizar esse nome do Queen of Seas, que já fez algum público, né? Uhum. E vamos fazer um jogo um pouco melhor para esse público, né? Que comprou e gostou do jogo. Tem quase 80% de avaliações positivas no Steam, né? Então vamos fazer um jogo melhor. E aí veio o Queen of Seas, foi premiado lá no edital, recebemos uma verba, né? Ele foi premiado junto com o Banzo, Marks of Slavery, no mesmo edital. Caraca. E recebemos a verba para fazer o Queen of Seas e para fazer o Banzo, e fizemos ao mesmo tempo, né? Então foram 2 jogos, a gente disse que são jogos irmãos, assim, né? E aí é isso aí, foi como a continuação da história. Ela fez uma história mais elaborada, um pouco mais elaborada. E basicamente é uma história onde o pescador do primeiro jogo, ele cresceu, né, e foi vendo que ao longo dos anos a fé ali por Iemanjá na sua vila começou a ficar sendo abalada, né, e tal. Ele via que a galera já não estava mais animada e que o festival de Iemanjá do dia 2 de fevereiro estava chegando e a galera não se mobilizou, né. Então ele acaba, assim, buscando, assim, descobrir por que estava acontecendo aquilo. E aí tem um pouco, assim, da fantasia, né, de ele visitar cada um dos moradores da vila dele para ver o que está acontecendo e tentar reverter essa situação. E aí, assim, a novidade do Queen of Seas 2 é que você pode escolher realmente duas roupas, né? O mesmo personagem, né? Cada um sendo mais rápido, outro mais resistente. Eu gosto do clássico. Né? E aí você pode passear ali, você tem um pouquinho de um elemento de exploração, né? Do seu barco e tal. E você conversa com o pessoal aqui, né? E tal, com os habitantes da vila, né? Então, tem algumas side quests, assim, aí o cara tá ali e tal, precisando de um limão, né? E tal, pra botar no peixe, né? E aí, assim, eu vou direto aqui só pra gente ter uma ideia. Aí você acha uns limões aqui, né? E aí você leva lá os limões pra ele, e realiza uma questzinha. Na verdade, essa quest você não ganha nada com ela não, sabe? É mais, assim, de conteúdo mesmo, só pra você ver a historinha mesmo, sabe? Preencher um pouco a história, tá vendo? E aí pronto, você ganha um achievement lá no Steam de fazer. Aí, assim, essa é uma parte isso aqui é como se fosse uma seleção de fases, na verdade, né? Dentro da sua vila você escolhe uma casa que você pode entrar e tal, e ver por que aquele habitante ali não se preparou para a festa, sabe? E aí ele conta a história dele, né? Então a pessoa está revoltada por alguma coisa. Aí cada um dos habitantes tem uma história dele, e tem um trauma, tem alguma coisa. E aí, assim, o que o habitante fez? Ele, para superar seu trauma, ele simplesmente esqueceu, deixou sua memória no fundo do mar, né? Essa é a ideia.
E aí você tem que ir lá no fundo do mar e resgatar essas memórias dele, sabe? Tipo, e aí é onde o jogo acontece mesmo no fundo do mar, né? Como o primeiro. A gente não queria sair muito do primeiro, saca? Assim, o primeiro é só um side-scroller que você anda, pula e tal, e coleta moeda. E a gente queria fazer algo um pouquinho diferente, mas sem perder a essência. E aí, depois de pegar a quest, você vem pra fundo do mar igual o primeiro, sabe? Só que com mais elementos, obviamente, né? Então você tem algumas coisas assim que você não tinha no anterior, né? Ai, caramba. Aí, tipo, se eu tivesse com a outra roupa, eu já teria morrido, né? Ah, só tem um de HP, né? É, no começo só tem um de HP. Aí essa roupa aqui ele tem 2 de HP, aí você pode fazer upgrade, né? E aí o jogo, assim, ele é um jogo que tem uma curva de dificuldade, assim, invertida, sabe? Tipo, ele começa mais difícil e termina mais fácil. Porque ele é um jogo bem devagarzinho, sabe? Você tá debaixo da água ali. E aí quanto mais você joga, mais você coleta moeda e você faz upgrades na sua roupa, faz melhorias na sua roupa. E aí vai ficando mais fácil, sabe? E tipo assim, você pode terminar o jogo sem fazer nenhum upgrade, sabe? Não é obrigatório, assim. Você consegue passar todas as fases com o nível 1 de cada uma dos trajes, sabe? Aí esse traje que ele começa com a redezinha, porque a gente pensou, cara, não seria legal, né? Tipo, ele descer lá pro fundo do mar e tá aí matando os bichos, né, velho? Tipo, aí a gente botou uma redezinha, ele só imobiliza o bichinho. Tem aí tubarão, ostra, caranguejo. Aí ele imobiliza o bichinho, não consegue passar, sem tomar dano. E depois o bichinho sai sozinho, assim. Isso foi meio inspirado em Quackshot, um jogo de Mega Drive do Pato Donald, velho, antigaço. E o Pato Donald atira, mas atira desentupidor de pia, sabe? Aí ele só imobiliza o inimigo, sabe? Ele não mata o inimigo, sabe? Então foi mais ou menos essa inspiração. Eu acho que Iemanjá não iria gostar de você descesse lá e começasse a matar os bichos. E aí você coleta esses livrinhos aí que são representação gráfica da memória dos habitantes, né? Dos villagers, né? E aí com as moedas que você pega, você acaba juntando ali, fazendo um upgradezinho e tal. E melhora seu traje e deixa sua vida mais fácil. O jogo acaba ficando mais rápido também, você deixa ele mais... São 3 upgrades, né? Cabeça, peito e pernas, né? Aí a cabeça ali, ele melhora ali a aerodinâmica, né? Digamos. Assim, aí ele acaba andando mais rápido. E o peito ele dá mais HP, né? Ele dá mais resistência. E a perna ele faz ele pular mais alto, né? E além disso você pode, se você começa com esse traje, você pode tipo, você pode pegar o pulo duplo. E se você começa com outro traje que começa com pulo duplo, você pode pegar a rede. Então, assim, é basicamente isso, né? Depois que você pega todas os livrinhos, você terminou a fase, você volta lá e o habitante... Você convence o habitante e ele enfeita a casa dele, tá? Fica todo enfeitadinho. O pessoal começa a se preparar para o festival. E aí, terminando todas as casas, aí você consegue fazer o festival e aí tem finalzinho lá e tal. E você pode voltar nas fases também, a partir daqui do baú de memória. Pode voltar na fase para pegar mais moedas, para fazer alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa. E aqui você faz os upgrades. É basicamente isso.
O jogo. É um jogo. Eu gosto muito dele, assim. Ele é diferente do primeiro que eu não gosto muito, né? Mas esse jogo eu tenho um certo orgulho de ter feito ele, assim. Bem legal e. Ele ainda tá com a logo da Uruka aí, apesar de ter ficado comigo, né? A IP é tua. Nessa separação, né? A IP é minha. E assim. Mas foi feito. Já dá pra processar o cara lá. Já dá pra. Já dava pra processar ele, mas isso foi feito durante meu período na Uruka e assim, na separação, né, ele acabou ficando ali com o Banzo, né? E eu fiquei com o Queen of Thieves 2, né? Então foi algo assim muito natural, na verdade, saca? Assim, essa separação foi algo muito natural e acabou que ficou bom pra todo mundo, sabe? Ficou bom pra eles e o Felipe é um grande amigo aí, ó. O período da Uruka foi fantástico. E o BioSage Corporation, cara? Vamos lá. BioSage Corporation é um jogo um pouco diferente de tudo que eu faço, sabe? BioSage Corporation. Ele tem uma característica totalmente diferente de tudo que eu faço. Totalmente diferente. Por quê? Por quê? Ele foi um jogo assim que não era pra ter acontecido, sabe? A verdade é essa. Esse jogo, ele foi um jogo assim que a gente tava... Isso foi um pouquinho antes de eu sair da Uruka. A gente tinha feito a inscrição em alguns editais, né, tanto do Mink quanto esse do FAC. E estávamos esperando o resultado deles, né, pra gente ver qual projeto que iria continuar, né? Aí, cara, vamos fazer um projetinho bem... Enquanto isso, né, vamos fazer um projetinho bem de boa, assim, tal, sem nada, sem nenhum compromisso, né? Seria algo bem simplesinho, assim, tipo... O quê? Sei lá, matar zumbi, sabe? Tipo, coisa besta. Beleza, vamos. E aí, a gente pensou em fazer um jogo sobre nós mesmos, né? Sobre a Uruka mesmo. Tanto que o nome original desse jogo era Uruka's Hell, não era BioSage Corporation, era Uruka's Hell. Então assim, a gente inventou uma história besta, assim, sei lá, a Uruka cresceu, virou uma grande corporação e tá dominando o mundo e transformando as pessoas em zumbis e você tem que destruir a Uruka, né? Chegar lá e matar a gente. E os chefes, tanto que os chefes, os últimos chefes eram eu e ele, né? Eu e o Felipe. E isso foi mantido no BioSage Corporation. Então assim, quando a gente se separou, esse projeto estava bem em estágios iniciais ainda, né? Aí o Felipe não tinha pretensão com ele, eu também não, acabou ficando comigo, assim por acaso mesmo. E aí eu falei, velho, já começamos, eu não gosto muito de deixar projeto em aberto, sabe? Eu gosto de fazer pelo menos o MVP, deixar o joguinho lá redondinho funcionando, né? Por mais... Eu falei, velho, não tô fazendo nada mesmo, vou terminar esse jogo e pronto. E aí transformei o Uruka's Hell em BioSage Corporation, né? Só mudou o que era Uruka virou BioSage, né? Era a empresa, era a nossa empresa e ficou sendo a minha empresa, né? Então... Virou aí o BioSage Corporation. Os chefes são exatamente o Felipe e o Suami. Só que nossa versão zumbi, sabe? Cara, a versão zumbi. E basicamente é isso, é um joguinho assim, bem besta, diferente dos nossos jogos. Diferente do tipo de jogo assim, que eu fazia, né? Que eu vou jogar no normal. Aí, tipo, é um jogo de tiro que não tem muito o que explicar, velho, simplesmente. Então, tem os carinhas aqui que você escolhe, né, os personagens. Então, e foi um jogo bem colaborativo também, né, porque esses dois personagens aqui foi o Felipe que fez,
Esse aqui já foi um colega aleatório que fez aí, o Guilherme Nunes, de gente fina pra caramba. E aí tem os personagens secretos aqui. Esse aqui fui eu que fiz. E esse aqui foi um outro brother que eu nem conheço, assim, que fez, porque eu cheguei no Facebook e falei, galera, eu tô fazendo esse jogo aqui, se alguém quiser participar, quiser fazer um personagem, faz aí. Aí o cara fez aí um personagem e eu botei, eu nem conheço o cara, velho, na verdade. Aí pronto, aí fizemos aí, eu vou jogar com esse bicho aqui, eu gosto dele, ele é mais equilibrado. Aí basicamente isso, um joguinho top-down de shooter. Você tem 3 fases da recepção, 3 fases de laboratório, 3 fases lá dos escritórios. E o chefe lá, que sou eu, o chefão mesmo, né? Basicamente, né, o mira no mouse. Pô, da hora essa luz, hein? E tem essa luz dinâmica aqui, né? E eu não sabia, não conhecia o Hotline Miami, assim, juro que eu não conhecia. E aí eu fiz isso aqui. E aí depois quando eu comecei a mostrar pra galera, legal, igual o Hotline Miami e tal. Aí depois que eu fui saber, né, que eu fui procurar saber, caraca, é verdade, cara, bem igual mesmo. Aí é basicamente isso, um shooterzinho aqui, você atira nos zumbis, eles morrem, e aí você pega a arma pra poder atirar em mais zumbis, aí vem mais zumbi, mais arma pra você atirar em mais zumbi, matar mais zumbi e pegar mais arma. Cara, eu gosto desse tipo de jogo, assim. Aí tu tem granada, tem as armas que você pega, atira, né? Que tá com a shotgun, que faz o tiro, né? Clássico. Joga a granadinha ali, aí explode. Aí tem os zumbis, aí começa a vir uns zumbis diferentes, né? Esse aqui ele cospe, né? Ele é mais sinistro. Ele é um dos bichos mais fortes, eu acho. Aí não sei se o balanceamento do jogo ficou perfeito não, mas tudo bem. Fica, né? Nunca fica. Porque quando eu tava terminando o jogo, aí... Terminando não, eu tava no meio dele, aí saiu o resultado dos editais, né? E aí a gente passou tanto eu passei, né? A gente já tava separado lá, né? Nosso divórcio. E... mas a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre mantém contato, a gente sempre faz as coisas junto, então... Tanto o Felipe passou com o Mandinga, né, que é um spin-off do Ban, quanto eu passei com o Back to Dust, que foi um jogo que saiu de Game Jam, do Aludundé. E aí eu falei, cara, tem que terminar logo esse negócio aqui, tá consumindo muito tempo pra poder fazer os outros jogos. Aí pronto, assim, Fechou, diminuiu o escopo. Foi, diminuiu o jogo, exatamente. Então é um joguinho que tem aí, ele é divertido, eu acho ele um jogo divertido, né? Tem uns sprints aí e tal, aí toca aqui com a machine gun, a submetralhadora, aqui já tem um sniper, aí esse bicho aqui já solta uma nuvem tóxica, esse verde e amarelo aí. A sniper ele é mais forte, né? Tem... Basicamente isso. Aí tem um minimapa ali também, pra você não confundir, né? Eu vi aqui, quando eu lancei o jogo ele não tinha esse minimapa, porque ia dar trabalho de fazer, aí eu não tava com trabalho, eu queria terminar logo o jogo. Só que eu vi que a galera tava gostando desse jogo, no Steam, só que tinha uma galera criticando porque não tinha minimapa, saca? Tipo, aí eu falei, velho, eu vou pegar uma semaninha aí, sei lá, eu vou fazer isso. Aí fiz alguns polimentos, né? É muito importante pra gente estar desenvolvendo jogos. Não simplesmente terminar o jogo, assim, as funcionalidades e pronto. Fazer um polimentozinho e tal, então... Eu coloquei alguns feedbacks, assim, de usuário, tipo... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Além... Eu botei algumas coisas assim, tipo... Aqui tem umas armadilhas e tal. Caraca. Sinistro. Eu ia ter passado reto, mano. Aí tipo assim, antes você chegava aqui tinha essa porta fechada e só tinha porta fechada, você não sabia o que era, tá?
Então aqui depois eu fiz isso. Eu botei o minimapa, botei essas coisinhas, sabe? Coisas pequenas, né? Validação. Então o cara já olha e vê, tem 2 coisas para abrir ali, né? Então tem que procurar 2 computadores para poder abrir. Né? Então, basicamente isso. Aí você tem ali aqui tem uma quantidade diferente, assim, tipo, tem muitas armadilhas, né? Um jogo que tem muita armadilha. Tem jogos assim, tem zumbis diferentes, tem monstros diferentes. Nessa primeira fase só tem esses 3 tipos, mas depois tem outra, que meu rifle acabou, dei mole. Cara. Você vai ficar só com a granada, viu, bicho? Aí vai ser difícil sobreviver ao apocalipse. E aí você pode trocar, você tem 2 tipos de granadas, você tem explosivo e você tem essa aqui de luz, na verdade. Ela não dá dano assim. Não, sabe? É só pra você iluminar o local, sabe? Como tem muita armadilha, aí você joga assim, você... É tipo um sinalizador. É um sinalizador, na verdade, um flare, né? Então você joga aqui e aí você consegue ver o que tá lá, né? Porque tem muita sala assim que você entra, aí a porta fecha, sabe? Tem um monte de zumbi lá dentro. Aí tem um monte de zumbi lá dentro. Caraca. Aí você já joga aqui, tá vendo? Você já chega aqui e tem um... É o tipo de jogo que tu xinga o design. É, exatamente. Aí eu gosto muito de botar algumas brincadeiras. Pô, eu devia ter mostrado lá no King of Thieves. Eu fiz... Todo jogo que eu faço, eu boto algumas zoeiras, assim, né? E assim... mesmo politicamente falando à parte, assim, né? Eu faço mais pela zoeira mesmo. Todo jogo que eu faço eu boto o Stalin, sabe? Eu não gosto do Stalin não, sabe? Politicamente falando, mas assim, eu acho que engraçado. Eu acho engraçado botar o Stalin no jogo, sabe? E aí tipo aqui no jogo mesmo eu botei, né? Ele e não só botei, como botei ele assim como um personagem jogável, sabe? Aí foi o personagem que eu fiz. Foi o Stalin. E ele é totalmente apelão, assim, sabe? Tipo, né? Ele tem uma arma que só ele tem, que é a AK-47. Eu vou desbloquear aqui com cheat code. Cheat code. Caralho, ao vivo. Você tá doido. E aí tem um achievementzinho aqui, tipo... Você pode desbloquear ele zerando com os outros personagens todos, aí você desbloqueia ele, mas você se não tiver paciência, cheatar. Você pode cheatar. Então você vê que ele é todo desbalanceado, ele é tudo com o máximo aqui. O código fica na sua revista PlayStation, na página 43. Pode falar aqui o código? Ué, fica à vontade. Pode cara. dar o spoiler então aqui, porque ninguém vai acertar isso. Você chega lá e escreve matou um pouco, tudo junto. Matou um pouco, aí aparece o Stalin, né? E aí ele tem essa K-47 aqui que é tipo muito roubado, tá? Cara, isso é muito roubado. E ele tem mais HP que todos os outros, ele anda mais rápido que todos os outros. Corre mais rápido, ele dá um sprint mais rápido, ele é muito roubado. E tanto que, tipo assim, ele não pega a arma, sabe? Tipo... essa é a única arma dele. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Tipo... Mas ele tem 99.999 balas. Tá? Ele é justo, assim, eu diria. Tipo, não é nem balas, isso é recarga de bala, né? Então, tipo, aqui, são pentes. olha lá. Caraca, então, tipo... E aí, quando ele passa de fase, ainda recupera tudo, sabe? Então, assim, virtualmente infinito, Você pode jogar atirando o tempo todo, assim, tá tudo bem. Aqui só tem, a única coisa é o tempinho de recarga, que é mais rápido também, ó lá. Então, assim, tem toda a brincadeira aí nisso. No King of Thieves também aparece ele no submarino. Quando você tá na fase, qualquer fase da água que você tiver, se você digitar mata um pouco também, aí aparece o submarinozão assim da União Soviética e passa direto, mas não é só estética, não faz nada, sabe? E eu também botei no jogo que não é meu, que é o Bacon Tales, né? Que é o jogo da Uru. Eu botei lá quando você tá numa fase e digita matou pouco, aí aparece um porquinho Stalin assim com a picaretinha. Mas o Felipe não sabe disso ainda. Tô sabendo depois que eu botei, né? Mas aí acabou ficando, né? Acabou ficando, tá lá. Se você comprar o jogo lá no Steam, você vai ter esse easter egg lá pra você curtir. Pode saber que é zoeira nossa lá, velho. E o que é o futuro da Biozard, cara? O que a gente pode esperar aí
Bom, o Blizzard agora tá... Assim, um dos motivos da minha saída da Uruka foi justamente o novo ritmo, né? A Uruka sempre foi uma empresa assim, muito produtiva, né? Aquela coisa assim, com a produção muito grande. Por ano a gente fazia 3, 4 jogos, assim, tipo, é muita coisa, Vocês sabe? estavam em todas as Ludum Dares, Todas na as Global Ludum Game Dare, Jam. isso. Então, assim, em 2018 a gente chegou a fazer, deixa eu ver, a gente fez um jogo na Global Game Jam, fizemos 3 jogos na Ludum Dare, né? E além de ter feito o Queen of Thieves 2 E o Banzo. e o Banzo. Então, Caraca. tipo assim, fizemos muito jogo, saca, velho? E assim, 2 jogos comerciais lançados no Steam e 4 jogos de Game Jam, sendo que um deles foi utilizado em edital, que foi selecionado em edital do FAQ. Então, assim, foi uma produção muito grande. E eu tava numa época diferente da minha vida, né? Eu tive meu primeiro filho e eu queria, apesar de gostar muito, amar fazer jogos, eu queria fazer jogos um pouco mais devagar, sabe? E eu não queria prejudicar a Uruka, a verdade é essa, né? Então a galera pergunta, vocês brigaram? Não, a gente não brigou, a gente continua sendo muito amigo e tendo o mesmo pensamento, assim, a gente tem um pensamento muito, muito parecido, a gente se dá muito bem, então a gente continua acreditando nas mesmas coisas, sabe? É só questão de ritmo, sabe? Então eu tava num ritmo que era muito frenético. A gente tava num ritmo frenético e ele tinha que continuar nesse ritmo frenético, né, velho? E eu não queria. Então eu não queria simplesmente chegar e impor o meu ritmo pra Uruka e, sabe, acabar prejudicando ele. E tanto que, assim, depois do lançamento do Blizzard Corporation, eu não lancei mais nada, né? Pô, tu lançou isso esse ano, cara. Mas eu lancei no começo do ano, porque né? tu tá acostumado a lançar 7 jogos por ano. Exato, cara, então assim, mas já tem muito tempo, assim, fiz o lançamento e, na verdade, eu não tenho nenhum projeto muito em andamento, assim, sabe? Tem alguns protótipos e tal, mas nada muito desenvolvido, né? E o próprio jogo, o Back to Dust, que foi selecionado, mesmo ele, assim, eu comecei a fazer ele assim de um ritmo muito devagar, sabe? Assim, não tem muita coisa assim dele, sabe? Então a gente precisava disso, sabe? Tanto eu precisava disso e ele não podia me acompanhar, sabe? Assim, tipo, aí foi mais ou menos isso. Então o futuro da Blizzard é justamente esse, é fazer jogos, continuar fazendo jogos com uma pegada mais social, mais cultural, né? Então, cultura e social ali se misturam nos meus jogos e num ritmo mais lento. No ritmo mais lento, né? Continuar fazendo as Game Jams porque eu sou irado, fanático por Game Jams, eu adoro Game Jams, sai muita ideia boa de Game Jam e é isso. Próximos jogos da Blizzard, tô aí com o Back to Dust, que provavelmente vai ser o próximo. E tem um outro projeto que já está bem desenvolvido, assim, tem um escopo muito bem definido e já tem um pequeno protótipo que é chamado Lafayette. É um jogo de gerenciamento de uma base aérea da Primeira Guerra Mundial, lá no começo dos aviões, assim, tipo aqueles aviões que são tipo bicicleta, assim, sabe? Bicicletas voadoras. Os assim. caras não tinham nem máscara ainda. Não, era um negócio bem roots mesmo. Aquele avião que, se você fosse correndo, talvez você fosse mais rápido que o avião. Né? Aquela coisa, assim. Porque isso vem de um contexto histórico, né? Lafayette era o nome de uma esquadrilha francesa que recrutava pessoas, pilotos de outros países, assim, era uma parada meio que extraoficial, assim, sabe? Mais ou menos tipo a Legião Estrangeira hoje. Isso, exatamente. Então tinha muito piloto de fora da França que se mudava pra França só pra poder pilotar e tal, saca? Então, assim, criamos uma história em cima disso e vamos utilizar
ali fatos verídicos como inspiração, né? Obviamente a história do jogo não vai ser uma história real, mas é inspirado em histórias reais. Então é um gerenciamento, você gerencia sua base, melhora seus aviões, contrata pilotos, né? Treina eles, basicamente, e voa as missões. E as missões ali são mais estratégicos, assim, você não controla exatamente assim o avião, né? É aquela coisa assim meio Final Fantasy antigo, assim, saca? Galera, uns aviões de um lado, os aviões do outro. Caraca. E aí, atira ali, dá um dano ali, esse tipo de coisa, isso sabe? parece maneiro. É um RPG de avião, assim. Em turnos. Eu jogaria isso. Exatamente, é uma parada meio doida, assim. E o Back to Dust é um jogo que eu tenho um carinho enorme por ele, assim, enorme mesmo. É um jogo sobre refugiados de guerra. E ele veio da Ludum Dare, eu acho que foi Ludum Dare 40, que era quanto mais pior o tema, né? E aí a gente pensou nisso, cara, quanto mais gente tiver ali precisando ser abrigado, pior a condição, né? Então a gente fez essa leitura e cara, a gente conseguiu fazer nas 72 horas, a gente fez um jogo assim com... Era 11 páginas assim de texto, sabe, assim, com uma quantidade assim de um conteúdo, muito conteúdo mesmo, e 4 finais diferentes, assim. E conseguimos, finalizamos e foi muito legal, entregamos o jogo. Ele ficou ele até então foi a nossa melhor colocação em Ludum Dare, lá na categoria Mood, que é a categoria que a gente sempre dá mais ênfase, né, a ambientação ali. Ele ficou, eu não lembro se foi em 22º ou foi 28º. Caraca, bem alto. Foi bem alto. E aí, tipo, caraca, velho, foi muito legal. E assim, o Felipe mesmo não gostava muito desse jogo, sabe? E eu tinha um carinho muito grande por ele. Eu achava, cara, esse jogo é fantástico. Eu acho, sei lá, talvez o meu melhor jogo. Apesar de ser um jogo assim, bem paradão mesmo, assim, sabe? Mas é um jogo fantástico. Eu acho que, assim, que é um jogo que dá vontade de jogar várias vezes, apesar de ser um jogo bem parado. Você quer conhecer as outras opções, sabe? O que acontece. Tem muita possibilidade. Um jogo que tem muita possibilidade para uma Game Jam, sabe? Foi muito bacana de ser feito. E esse jogo, apesar de não ter... Assim, beleza, ganhamos o edital, vai ser feito, né? Está sendo feito, já começou. E ele já tem um spin-off desse jogo, porque a gente fez uma outra Ludum Dare. E o tema, deixa eu ver qual que era o tema, velho. Foi a Ludum Dare 42 ou 43, não, acho que foi 42. Que era sacrifícios precisam ser feitos. Sacrifice must be made. E aí a gente fez um spin-off, no mesma temática, na mesma região, né? O Back to Dust, ele era uns refugiados que precisavam atravessar a fronteira, sair daquela região, daquela zona de conflito, e precisava chegar lá na fronteira. E a gente fez um outro Back to Dust, né? E a gente chama de One Life, One Tier, que você gerencia um gerenciamento de hospital de campanha. Então, assim, você gerencia um hospital que chega refugiados ali feridos, pessoas feridas, e você precisa, com um pouco de recurso que você tem, você precisa tentar ajudar o máximo de pessoas. E aí tem aquela coisa, assim, tipo, num hospital normal, se você chegar num hospital ali qualquer agora, você vai e as pessoas mais feridas são as que mais recebem recurso, né? São as que têm mais prioridade. E num hospital de campanha não é assim, é justamente o contrário. Sim. As pessoas mais necessitadas assim são as que... Cara, você não pode gastar tanto recurso com uma pessoa só, você tem que salvar mais pessoas. Então você vê o perfil da pessoa, vê qual é o tipo de ferimento que ela tem, né? Qual é a estimativa que você vai gastar ali de recursos médicos, quanto tempo ela vai ficar na cama ali e tal, pra você decidir se você vai cuidar dela ou não, ou vai tratar outro, sabe? E esse jogo também tem 4 finais diferentes, a gente conseguiu fazer também 4 finais diferentes. E ele foi o jogo assim mais
mais bem avaliado que a gente já teve na Ludum Dare. A gente chegou a ficar em segundo lugar na categoria Mood, ganhamos o troféuzinho lá de prata. Que massa, velho. Foi fantástico. E essa IP acabou ficando comigo, né? Essa IP do Back to Dust, né? Então, assim, tô fazendo Back to Dust agora e já tem esse protótipozinho ali do um spin-off pro futuro, né? Ou do DLC. Provavelmente vai ser um spin-off, vai ser um outro jogo porque é bem diferente a jogabilidade, sabe? Entendi. E aí tem data de lançamento dessas coisas, do Lafayette, do Back to Dust? O Back to Dust e Lafayette, o Back to Dust provavelmente no meio do ano que vem. E o Lafayette no começo de 2021, tipo em março mais ou menos. É a expectativa, né? Legal. Pra gente encerrar então, pro pessoal que tá assistindo a live, onde é que eles conseguem notícias da Biosard Dev? Biosard Dev, você pode ver, confere nosso site ou nosso Facebook. Não temos Twitter nem Instagram, mas Facebook lá, Biosard Dev, só buscar. Nosso site oficial é biosard.dev. Temos esse domínio, biosard.dev, ou biosard.com também. Temos qualquer um dos dois, direciona para o mesmo site. Só buscar lá, tem nossos jogos todos lá. Beleza? Muito obrigado, cara. Falou, um prazer aqui, obrigado por essa oportunidade. Nada, cara, que isso. Pessoal,